O tema proposto pelo pastor da igreja e também pela coordenação do trabalho é: não negarei minha fé, baseado em Daniel capítulo 3, versículo 18. Porém, nos foi passado o subtema: preservando a fé diante das propostas do mundo. E o texto escolhido para esse subtema está em Daniel, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Convido a igreja para abrir a palavra de Deus e meditarmos naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Esse é o versículo que vamos tomar por base para ministrar a palavra de Deus. E eu gostaria de citar aqui uma parte de uma palavra que foi dita pelo pastor Antônio Gilberto, escrita no livro que ele faz um comentário sobre o livro de Daniel. Ele disse: Daniel, ainda muito jovem, começou servindo fielmente a Deus em terra estranha, ou seja, em Babilônia. Levou uma vida imaculada em meio ao paganismo, idolatria e o ocultismo que havia ali naquela terra. Foi semelhante a José em piedade e pureza. E o pastor ainda acrescentou: seguiu para a Babilônia como cativo na primeira leva dos exilados e de Judá em 606 a.C., e quando tinha entre 14 a 16 anos de idade, portanto, um adolescente. E ali viveu no palácio de Nabucodonosor como estudante, como um estadista e também profeta de Deus. Atravessou várias dinastias, como os reis de Babilônia, chegou ao Império Persa, sob o domínio de Ciro, conforme Daniel capítulo 6, versículo 28, e ainda Daniel capítulo 10 e o versículo de número 1. Chega a dizer o pastor Antônio Gilberto que ele prestou cerca de 72 anos de abençoados serviços a Deus e ao povo ali naquela terra. Nós entendemos que Babilônia, ela é um tipo do mundo, e Daniel esteve entre tantas situações, mas ele sobreviveu. Ele perseverou a sua fé diante das propostas de Babilônia. Babilônia, que significa porta dos deuses ou confusão, ficava na terra de Sinear, conforme Gênesis capítulo 10 e o versículo de número 10. E ficava ao sul do Iraque, no sudoeste da Ásia. A cidade estava localizada às margens do rio Eufrates, conforme Jeremias capítulo 13, versículo 4 ao versículo de número 7. E ainda Jeremias 46 e o versículo de número 6. Outro nome para esta cidade era a terra dos caldeus, dada por Ezequiel, no capítulo 12 e no versículo de número 13. Ela era a joia dos reinos e era considerada a glória dos caldeus. Isso está inserido em Jeremias, capítulo 51, versículo 41, e ainda em Isaías, capítulo 13 e o versículo 19. Na visão de Nabucodonosor, ela era profeticamente a cabeça de ouro. Babilônia se sobressaía na sua beleza e na sua riqueza. Era uma cidade tentadora para um jovem adolescente que ali habitava, para Daniel e também para os demais judeus que ali foram levados como escravos. Mas a beleza de Babilônia era apenas aparente.
Na verdade, Babilônia era um lugar de prisão. E isso nós podemos encontrar em 2 Reis, capítulo 24, versículo 11 ao versículo de número 16, aonde todos aqueles que foram levados para a Babilônia se tornaram prisioneiros ali daquele país. Também Babilônia era um lugar de perdas. Daniel, ele, apesar de habitar no palácio, mas nós podemos entender que houve algumas perdas na vida deste jovem, na vida deste adolescente. Por exemplo, ele perdeu a sua nacionalidade. Ele passou para a Babilônia e deveria esquecer, porque o projeto de Nabucodonosor era que os jovens que foram levados e adolescentes que foram levados para a Babilônia esquecessem o seu passado. E por isso agora se tornaram cidadãos de Babilônia. E nós podemos ver que ele também perdeu a família. Aqui não é citado os pais próximos a Daniel. Ele perdeu os seus pais, a sua família. A palavra de Deus encobre isso. Daniel também perdeu a sua liberdade. Ele agora era prisioneiro, ele agora estava preso, ele não poderia sair quando quisesse de Babilônia, ele deveria servir ao palácio, ao rei ou aos reis que reinaram em Babilônia. Ele perdeu a sua religião, ele perdeu a localidade aonde ele ia adorar a Deus, que era em Jerusalém, o centro da espiritualidade do povo de Deus. Daniel perdeu a sua religião. Daniel também perdeu o seu nome. Ele não era chamado por Daniel em Babilônia, não é? Ele recebeu outro nome. Nós podemos ver que Babilônia, além das perdas, que é um lugar de perdas, era um lugar de ameaças. Daniel sofreu ameaças. No capítulo de número 2, versículo 12 ao versículo 15, Daniel sofre ameaças de morte, se não soubesse revelar o sonho e a interpretação do rei, conforme a palavra de Deus. Babilônia era um lugar de contaminação espiritual, por isso Daniel rejeita se alimentar da comida que era posta para o rei Nabucodonosor e os seus príncipes, enfim, aqueles que sentavam à mesa de Nabucodonosor para se alimentar. A Bíblia também nos mostra que Babilônia era um lugar de soberba, de orgulho. E isso está em Daniel capítulo 4, versículo 29 ao versículo de número 30. E uma última coisa que eu queria citar aqui, porque há outras, mas eu gostaria de dizer de que Babilônia era um lugar de profanação. Lembram do capítulo 5 de Daniel, quando os vasos de Deus foram trazidos para uma orgia liderada, não é, pelo filho de Nabucodonosor, que ali fazia com que os vasos de Deus, os utensílios que vieram de Jerusalém, ou que foram roubados de Jerusalém, estavam agora expostos às orgias e às profanações que habitavam ali em Babilônia. Meus queridos irmãos, mas nós vemos que Babilônia também era um lugar de prostituição. Isso está em Ezequiel capítulo 23, versículo 17. Era um lugar também de feitiçaria, uma habitação de demônios. Isso está em Isaías 47, versículo 12, versículo 13. Quem lê Apocalipse capítulo 18, versículo 2, vai ver de que Deus fala de Babilônia como um lugar que era uma habitação de demônios. Era um lugar de opressão, era um lugar de idolatria. E muitos jovens naquele país que vieram de Judá, que vieram de Jerusalém, naufragaram na fé. Perderam por causa das propostas que haviam
e que eram sedutoras para a vida daqueles adolescentes e daqueles jovens. Porém, Daniel não foi influenciado, nem se entregou à melancolia, à tristeza, ao pecado, à idolatria, não é? Daniel não se entregou à corrupção da grande Babilônia. Daniel manteve-se íntegro, fiel e puro diante de Deus. Quem pode glorificar a Deus pela vida do profeta Daniel? Havia uma crise de integridade em muitos nos dias de Daniel. E hoje não é diferente. A falta de integridade está presente nas famílias, nas instituições públicas, na educação, na política, nos tribunais. A falta de integridade é grande neste mundo que nós estamos vivendo, que é um tipo de Babilônia. A mensagem do livro de Daniel faz uma radiografia, disse um pregador, da alma, investiga os recessos do coração e lança luz nos corredores sombrios da vida. Daniel viveu um tempo em que a verdade estava sendo pisada, os valores morais estavam sendo escarnecidos e a religião tinha perdido a sua integridade. Daniel tem uma mensagem ética clara para o nosso tempo, revela-nos como podemos ser íntegros na adversidade ou na prosperidade, mostra-nos como devemos confiar em Deus, não simplesmente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, que Ele representa para mim e para você nesta noite. E em cada capítulo da Bíblia, Deus aparece. E no livro de Daniel, que tem apenas 12 capítulos, eu pude dar uma olhada e pedir a Deus: Deus, eu queria ver o Senhor dentro desses capítulos. E eu fui lendo e eu vi que no capítulo 1, em Daniel, Deus é o Deus que julga o seu povo. No capítulo de número 2, Ele é o Deus das revelações e das coisas profundas. Eu vi que no capítulo 3, Ele é o Deus que entra na fornalha e o fogo não lhe queima. Eu vi que no capítulo 4, Ele é o Deus que abate a soberba do rei Nabucodonosor. Eu vi que no capítulo 5, Ele é o Deus que pesa as obras na balança e é o Deus que escreve na parede da casa. No capítulo de número 6, Ele é o Deus que fecha a boca dos leões para Daniel continuar vivo como testemunha fiel e íntegra dentro de Babilônia. Eu vi que no capítulo 7, Deus é o Deus que comanda a história, que faz com que a história siga na direção que Ele determinou. Eu vi que no capítulo de número 8, Deus é o Deus que fala aos seres espirituais e Ele obedece. Nesse capítulo, Deus dá um brado, ou seja, Deus dá um grito e diz: Gabriel, desce. E ele desce, vem revelar a Daniel o que ele precisa entender sobre as coisas futuras. Eu vi que no capítulo de número 9, Deus é o Deus que escuta oração intercessória de Daniel e faz com que o que ele falou pela boca do profeta Jeremias se cumpra. Capítulo de número 9. Mas eu vi que no capítulo
capítulo de número 10, ele é o Deus da escatologia bíblica. Ele vai abrindo o leque de informação, ele vai mostrando cada passo da história, ele vai revelando as 70 semanas, ele vai falando de coisas futuras, e Daniel vai compreendendo, mas no capítulo de número 11 também, ele é o Deus da escatologia. No capítulo de número 12, ele é o Deus dos mistérios e da eternidade. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Seu nome, Daniel, porque para Daniel, Deus era o seu juiz. Ele era o Deus que iria pelejar, que iria resolver as causas de Daniel. Para o diabo, Daniel era uma ameaça. O diabo percebeu que Daniel seria um homem de que intercederia junto a Deus, com oração, com jejum, pelos cativos de Babilônia, que ali estavam há quase 70 anos. Meus amados irmãos, o diabo derrubou muitos jovens, derrubou muitos adolescentes ali em Babilônia, como aquele lugar de tantas coisas que nós citamos aqui. Mas Daniel conseguiu, com a ajuda de Deus, permanecer firme. Que esta geração que eu estou falando aqui nesta noite, não só para essa, mas para outras que virão. Sei que muita gente está nos acompanhando, aleluia, através da internet e dos meios de comunicação. Eu quero dizer nesta noite, seja uma ameaça para Satanás e o seu reino neste presente século. Deus ainda tem ameaças aqui na terra. Quais são as ameaças? São aqueles que estão vivendo em oração, santidade, pureza, integridade espiritual, e vivendo o que Deus quer que eles vivam, para a glória do próprio nome dele. Daniel era uma ameaça dentro do palácio. Quem sabe você é uma ameaça dentro da faculdade. Quem sabe você é uma ameaça dentro do trabalho. Quem sabe você é uma ameaça dentro do seu próprio lar. Mas não importa, deixe que Deus pegue você e abale o inferno, para que o nome do Senhor seja glorificado enquanto você viver. Seja um influenciador e não seja influenciado pelo mundo e pelas suas práticas que estão pregando hoje e a todo momento, principalmente nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo. Amados irmãos, para Deus, Daniel era um homem desejado. Para o diabo, uma ameaça. Para Deus, amado e desejado. A Bíblia diz, e você pode ler comigo, Daniel capítulo 10, por favor. Daniel capítulo 10, versículo de número 11. Veja o que Deus diz. Capítulo 10, versículo de número 11, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 19. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Entendem a diferença? Para o diabo, ameaça. Para Deus, desejado, querido, amado. Essa palavra no hebraico,
ela significa aquilo que alguém se deleita, considerado precioso, de grande valor. Lembram o que o pai disse, falando ao filho, quando ele foi batizado nas águas? Este é o meu filho amado. É a mesma palavra para o grego, que é usada para Daniel no capítulo de número 10. Quando nós lemos aqui, para Deus Daniel trazia alegria. Era aquilo que alguém se deleitava. Deus olhava para Daniel em Babilônia e dizia: que alegria eu sinto com este moço. Que prazer por ele me servir tão bem. Esse moço é alguém precioso para mim. Ele permanece firme, ele permanece de pé. Quantos jovens caíram, quantos jovens desistiram, quantos adolescentes tropeçaram em Babilônia, e Deus não pôde sentir alegria. Mas que nesta noite Isaías 53 possa se cumprir nas nossas vidas, porque a Bíblia diz assim: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Será que Deus nesta noite olha para nós e diz assim: oh, como eu sinto alegria em você. Oh, como eu sinto prazer, valeu a pena eu investir na sua vida desde criança. Desde pequeno eu venho investindo em você, e eu sinto prazer nesta noite em ver você sentado aqui, ouvindo a minha palavra, louvando o meu nome, me adorando, me servindo, quando há tantos pratos em Babilônia, mas você preferiu comer o alimento puro, o alimento santo, o alimento desejável da alma, do espírito. Deus nesta noite está feliz com a sua presença aqui. Que a alegria que Deus está sentindo por você, você sinta a alegria de Deus na sua vida, por estar servindo a Deus nesta noite. Quem sente alegria por servir a Deus aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. Diga comigo: nada abalou a fé de Daniel. Nada abalou a fé de Daniel. Daniel tinha tudo para ser um perdedor, porque ele perdeu uma série de coisas. Mas Daniel superou todas essas coisas perdidas. Por quê, pastor? Porque Daniel venceu o paganismo. Daniel continuou de pé servindo a Deus. Na casa dele tinha janelas abertas para o lado de onde? De onde? De Jerusalém. Ele estava em Babilônia. Pode perguntar a qualquer judeu, ele sabe qual é o lado que fica Jerusalém. Janela aberta. Eu estou aqui em Babilônia, mas a minha janela está aberta para o lado aonde o meu Deus habita. Daniel venceu a solidão. Quanta gente que está sofrendo: eu estou só, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém para andar comigo. Eu senti isso na minha juventude e na minha adolescência, lá na cidade de Ribeirão, onde o pastor me achou. Foi lá. Eu me senti só também, porque não tinha ninguém para andar comigo para a igreja. Eu fui me encostando nos obreiros, fui me encostando neles, indo para a igreja sozinho, voltando sozinho, indo para lá e para cá a pé, sem nada. Mas eu continuei indo. Daniel venceu a solidão. Tem gente que está doente porque está sentindo solidão. Recebe um abraço nesta noite de Jesus.
Deixe de ficar doente porque você está se sentindo só. Não tem sentido ele caminhando com você, não? Daniel tinha um Deus com ele ali. Aleluia. E tinha amigos diferenciados. Não era todo mundo que se aproximava de Daniel. Não é todo mundo que pode se aproximar de você e ser seu amigo, sua amiga. O verdadeiro amigo é Jesus Cristo. O verdadeiro que não te deixa nas horas difíceis, que não te abandona na saúde, que não te deixa quando tu estás desempregado, quando tu estás no leito. Ele é o amigo dos amigos. Aleluia. Daniel venceu as perdas. O que é que tu tem perdido por amor a Jesus? Daniel perdeu praticamente tudo. Daniel venceu os decretos e editos que iam de encontro à lei de Deus. Daniel não se vendeu, Daniel não se prostrou, Daniel não fez negócio com a sua fé, não abriu mão dos seus direitos espirituais. Daniel permaneceu firme em Deus. Daniel venceu os leões. Ou não venceu? Entrou vivo e saiu vivo. Muitas vezes ouvi dos pregadores, não é? Dos que eu acompanhei na minha juventude, glória a Deus, que Deus é o Deus que permite que a gente seja jogado na cova dos leões. Mas Ele é o Deus que não permite os leões nos comer dentro da cova dos leões. Você está vivo. Tem vários leões lhe rodeando. Vou destruir. E Deus dizendo: vai não, eu estou aqui. Eu estou aqui dentro da cova com você. Eu estou aqui com você nesse mistério. É necessário os leões lhe rodear, mas eles não vão te comer. Tudo quietinho aí, de boca fechada. Daniel tem cheiro de carne. Daniel é uma carne preciosa. Nele tem um espírito excelente, mas vocês não comem ele. Vão passar a noite de jejum aqui comigo. Não come, não come. Abre a boca, não come. Daniel é meu, Daniel é meu, Daniel é meu. Vem, leão do inferno, Jeová vai te arrancar a cabeça, porque Jeová está com Daniel. Evia sobrecácia, alagador que entre Evia fai. Daniel é de Deus. Quem é de Deus aqui nesta noite, recebe. Olha o anjo de Deus te rodeando. Doga sobre dergue o rai. Daniel venceu o medo. Sai medo nesta noite, coração com medo. Daniel venceu o medo, glória ao nome de Jesus. Daniel venceu as enfermidades, teve visão tão poderosa que Daniel adoeceu, mas o Deus que fez com que Daniel adoecesse com as enfermidades, também curou, levantou ele. Levanta-te, recebe força nesta noite. Se as enfermidades estão querendo tirar você da rota que Deus programou para a sua vida, esta noite, na autoridade do nome do Deus que está falando na minha boca, eu digo a esta enfermidade nesta noite: caia por terra, porque aqui é lugar de saúde, aqui é lugar de vitória, aqui é lugar de crente estar com a sua alma cheia da alegria de Deus. Está em casa, receba saúde. Está no leito de enfermidade, receba um calor do céu aí queimando tudo, levantando, dando sangue novo, coração novo, pulmão novo, rins novo, veias novas, aleluia, pele nova,
espírito de enfermidade, eu te ordeno na autoridade do Deus que está na abertura deste congresso, caia por terra a enfermidade. Meu jovem, receba a cura, receba o toque na mão aí agora, aonde você está. O espírito de milagre está aqui. Levia, ai odoga sobre cante, revia farga. Espírito Santo está aqui. Daniel venceu o tempo. Daniel venceu o tempo. Olhavam para Daniel e diziam: vai morrer. E Daniel vivo. Ninguém vê falar mais de Nabucodonosor e Daniel vivo. Ninguém vê falar mais no filho do rei e Daniel vivo. Ninguém vê falar mais em Ciro e Daniel vivo. É querendo a tua morte e Deus te dando vida. Recebe vida? A morte hoje está sendo detida na terra. Receba essa palavra esta noite. Como ministro do Deus Altíssimo em pleno século 21, eu digo esta noite à morte: você não passa de nada, porque o meu Deus é o dono da vida e o seu filho é a própria vida. Vida, 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 vida. Laborgia, adaga sobre revia forgue, entre como sobrevai. Jeová está aqui, está sentindo ele passeando aqui essa noite? Está sentindo ele quebrando os laços, derrubando as barreiras, arrancando os troncos que estão na frente e dizendo: caminha Daniel, caminha em Babilônia, levanta a tua cabeça, porque eu sou contigo aqui nesse país, nesse mistério aqui em Babilônia. Tu não vai morrer, Daniel. O último versículo do livro de Daniel é: tu, porém, vai até o fim, rapaz. Que negócio é esse de parar no meio da caminhada? Que negócio é esse de parar no meio da estrada? É tempo de levantar a cabeça. Deus está abrindo um caminho novo aqui nesta noite e dizendo: vem, 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 vem comigo, que a gente vai passear na terra, a gente vai entrar nesse caminho e nós vamos vencer. Daniel venceu a aculturação. Daniel não se moldou às práticas, aquilo que Babilônia implicava em apregoar para os jovens que estavam ali. Não é preciso você seguir o que o mundo segue, as regras, a moda, os tipos de cabelo que aparecem. Não! Porque eu não vou me aculturar ao mundo. Paulo disse: não vos conformeis com o mundo. Não, eu não devo me encaixar nessa forma. Não, porque a forma do mundo não me cabe. Não cabe a nós. Daniel disse: eu não vou me encaixar aí, eu não vou aceitar isso que eles estão dizendo. Eu vou viver aqui, é verdade, mas eu não vou me aculturar a essa situação que o mundo está vivendo de Babilônia. Quero dizer uma coisa nesta noite que o Espírito Santo me disse enquanto escrevia esta palavra: o diabo não apagará a chama da tua vida que foi acesa em Jerusalém. Diga para alguém: o diabo não apagará
a chama da tua vida que foi acesa em Jerusalém. Onde foi que desceu o fogo do Espírito? Foi em Jerusalém. O batismo foi em Jerusalém. Deus está te dizendo esta noite: eu acendi dentro de ti, antes de você vir ao mundo, eu já acendi uma lamparina dentro da tua alma e te disse: vai ficar acesa, vai ficar acesa, não vai se apagar. Está acesa, está acesa, está acesa. Balde de água do inferno não vai apagar a chama, vai ficar acesa, 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 vai ficar acesa na banda, vai ficar acesa no grande coral, vai ficar acesa na minha vida. Está queimando aí dentro esta noite alguma coisa? Será que alguma coisa? É a chama que foi acesa em Jerusalém. Eu cooperava com o pastor presidente, como presbítero da igreja, lá na cidade de Ribeirão. E o pastor Otávio Moura era o pastor que representava o pastor presidente ali naquela cidade. E quando o pastor Otávio chegou, ele me chamou para ajudá-lo, e eu fui ajudá-lo. E eu pedi a ele: pastor, o senhor permite nós fazermos durante a semana 8 dias para Jesus batizar com o Espírito Santo muitos crentes que aqui estão? E ele disse: pode fazer. E escalou os obreiros para que naquela semana nós juntássemos e fizéssemos uma campanha para Jesus batizar. Jejum, oração e a palavra. E nós nos juntamos naqueles 8 dias. E no fim dos 8 dias, Jesus tinha batizado 240 com o Espírito Santo. E no último dia, que era um domingo à tarde, ele estava presente. E nós vivemos o que Atos dos Apóstolos diz. A terra tremeu. Creia quem quiser, mas eu senti a terra debaixo dos meus pés tremer. Talvez o pastor Otávio esteja ouvindo esta noite, aqui na sua casa, quem sabe. Irmã Irene desceu as escadas da casa pastoral. Tinha uma escada por dentro do templo que dava na casa, que era primeiro andar. Ela desceu correndo e disse: Otávio, como ela chamava o esposo, Otávio, a casa está tremendo. O fogo está aceso. Nós vivemos momentos gloriosos, aonde sentimos, durante todo este tempo, glória a Deus, nós estamos vivendo a palavra do Senhor. Eu quero dizer a você nesta noite que você foi chamado também para vencer. Você não é perdedor, você não é perdedora, você está aqui para vencer. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, entre as linhas desse versículo está escrito: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vença o mundo, vença o maligno, vença a sua carne, as ideologias modernas, o comunismo, o socialismo. Estes homens que influenciaram gerações, como Lene Stanley e outros,
que querem nos separar do Espírito Santo de Deus. O mundo não tem moral, eu quero dizer aqui nesta noite, esse mundo apodrecido não tem moral para nos chamar de loucos, de fanáticos, de extremistas religiosos, porque temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Esse mundo está no maligno. Eu louvo a Deus porque sou crente, salvo em Jesus. Loucos são eles, extremistas são eles, mas as ideologias do céu foram plantadas dentro de mim, através dos meus pastores, e ainda do nosso pastor e dos pastores que servimos a Deus, estão dentro de nós. O nosso pensamento não está voltado para a Babilônia, o nosso pensamento está voltado para Jerusalém. Nada vai abalar minha fé, nada vai abalar a tua fé. Esta noite é noite de se encher de Deus e dizer: eu vou vencer. Bendito seja o nome de Jesus. Daniel me ensina e te ensina que é possível vencer o mundo e vencer as tendências mundanas, vencer o fluxo das coisas, se manter santo em meio ao caos. O mundo está um caos, meus queridos, mas nesta noite Deus ainda tem Daniel, ainda tem Ananias, Misael, Azarias de pé diante da sua presença. Se a tua aliança está firme com Deus nesta noite, tu vencerás o sistema deste mundo, vencerás a lógica que diz que somos subproduto do meio. Daniel me ensina e te ensina que é possível ser adolescente e ser santo, ser diferente. Esse mundo está chegando ao fim, como Babilônia chegou. Babilônia não é para sempre, como esse mundo também não é para sempre, porque este mundo passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, diz a palavra do Senhor. O juiz está às portas, Tiago disse, no capítulo 5, versículo de número 9. Apesar de Babilônia tornar-se o maior império do mundo, o rei Nabucodonosor abarcar 43 anos de reinado, as suas muralhas serem intransponíveis, e de suas 1.200 torres, e ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o jardim suspensos de Babilônia. Babilônia era o copo de ouro, diz a palavra de Deus em Jeremias 51:7. Apesar do seu avanço na ciência, apesar do seu avanço nas artes, na engenharia civil, Deus, diz a palavra do Senhor, a derrubaria com o seu poder. Babilônia pensava que seria senhora para sempre, como este mundo está pensando. Abra sua Bíblia em Isaías 47, aleluia. Isaías 47, versículo 7, versículo 8. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto: tu que és dada a delícias, que habita tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei as perdas do meu filhos. Mas Deus diz na sua palavra, em Isaías capítulo 46, versículo 1, a Bíblia diz que Deus abateu o principal deus de Babilônia, que era Bel.
46 de Isaías: já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Deus disse: eu vou derrubar, eu vou abater Babilônia, eu vou abater Bel, eu vou abater Merodach. Capítulo 50 do livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 2, Deus atropelou, porque quem ficar na frente de Deus é atropelado. Deus atropelou Merodach, capítulo 50, versículo 2. Sai da frente, diabo, senão Deus te atropela. Deus fez uma convocação de reinos, soldados, e todos eles com os seus implementos de guerra, e do seu tesouro Deus tirou armas para lutar contra a Babilônia. Capítulo 50, capítulo 51, versículo 27, versículo 28, Deus disse em Jeremias 51:1: eu vou levantar um vento destruidor e vou levar esse vento contra a Babilônia. Capítulo 51, versículo 8, Deus destruiu Babilônia. Capítulo 51, versículo 11, Deus se vingou de Babilônia. A Bíblia diz em Isaías 2:19, Jeremias 51:8, Apocalipse 14:8, Apocalipse 18:2, Babilônia caiu. Diga comigo: Babilônia caiu. Mas sabe quem ficou de pé? Daniel. Vai cair, as estruturas já estão balançando, meu Deus, e o teu Deus já está balançando. É furacão, é terremoto, é tanta coisa acontecendo, é vulcão entrando em erupção, é sinais no céu, é sinais na terra. O diabo não sabe mais o que fazer, está tudo determinado na escatologia de Deus. A linha já está pronta, os anjos já estão com a trombeta para tocar, a igreja já está sentindo o abalo para subir. Oh, esta terra vai desabar, mas a igreja vai ficar de pé. Dá para levantar a mão essa noite e adorar o que está sentado sobre o trono. Eu vou estar de pé, eu vou estar de pé, eu vou estar de pé, eu vou estar de pé. O coração está aceso, o fogo está queimando, os dons estão fluindo, e a igreja vai caminhando, 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 e Babilônia vai ruindo, 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 ruindo. Ah, irmãos, esse mundo está em decadência. Está enganado quem está pensando que esse mundo vai evoluir. Não, esse mundo está descendo, esse mundo está caindo. Só quem segura ele é a igreja. Como já ouvimos muitas vezes o nosso pastor citando, que a igreja é o sal que preserva. Glória a Deus. Esse mundo, mas esse mundo está apodrecido. Nosso Deus é o Deus que vai fazer com que todos nós possamos estar de pé. O mundo está regredindo, Babilônia regrediu na sua glória e na sua grandeza. Segundo a Unesco, em 2019, a Babilônia se tornou patrimônio histórico mundial pela Unesco em 2019. Quem for no Iraque, quem quiser ir, compre a passagem, glória a Deus, e vá lá ver se Babilônia está de pé. Só tem poeira. É morada de chacais, de uivos. Quem mora lá é os demônios. Mas Daniel está lá em cima com o Senhor.
aguardando o toque da trombeta, labargia sobre enchoevia sobre rai. Delergue entre como sobre a forga da Sérgia. Babilônia regrediu. Abacuque, no capítulo 2, quem lê o capítulo 2 vai ver Deus pronunciar 5 ais contra a Babilônia. 5 ais. Capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 19. O mundo está desmoronando. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que tudo que há no mundo está no maligno. Em 1 de João 5 e 4, Deus diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que é que vai vencer o mundo? É a sua fé. E é por isso que Satanás está tentando afetar a fé dos jovens, dos adolescentes e até mesmo das crianças, porque ele não quer que uma geração se levante lá na frente. Mas tem fé viva aqui. Tem fé viva aqui. Aleluia. Judas diz: eu tive vontade de escrever outras coisas, mas eu vi uma necessidade. Batalhem pela fé. Judas 1 e 3. Batalhar aqui vem de uma palavra grega que significa lutar fervorosamente, contender. É um combate de guerra. Isso aqui é uma guerra, nós estamos em uma guerra. E não podemos desistir da nossa fé. Daniel teve uma visão gloriosa no capítulo 2. Quando ele revela a pedra cortada sem mão, de cima do monte. É uma visão futura, mas gloriosa, e que nós viveremos para ver essa profecia se cumprir. Essa pedra foi cortada ou apareceu de repente. Essa pedra, ela veio cair por cima dos reinos, do ouro, da prata, do bronze, do ferro e do barro. E esmiuçou tudo que ela encontrou pela frente. Ela veio para dominar, ela veio para crescer. A pedra foi crescendo, crescendo, como a nossa fé que deve crescer cada dia em Deus, cada dia na sua palavra, na salvação que nós recebemos tão preciosa. Eu quero dizer nesta noite que nada vai deter o nosso Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele vai aparecer de repente, Ele vai vir sobre os reinos da terra e do mundo, Ele vai esmiuçar o anticristo, Ele vai dominar as nações. E sabe aonde? Não é em Babilônia, é em Jerusalém. Quando ele implantar o reino milenial, ele vai crescer, 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 assim como ele cresceu dentro de Maria. Maria sentiu que havia alguma coisa dentro dela, e o útero de Maria começou a se expandir, a crescer, que Cristo nesta noite cresça dentro de nós, para que nenhum espaço fique vazio, para que o inimigo não encontre na nossa vida brechas para entrar. Que Deus nesta noite cresça dentro de nós. E aos soberanos da terra quero esta noite avisá-los e dar-lhes um alerta. Soberanos da terra que estão ouvindo esta noite, os seus assessores, avisem a eles que a pedra
pedra vai crescer, a pedra vai dominar, a pedra vai evoluir. Magistrados, governadores, prefeitos, homens das nações, saiba que o nosso Deus ainda tem o controle na palma da mão. Salmo 24, versículo 1: minha é a terra, meu é o mundo e todos que habitam sobre ele. Eu tenho o poder na palma da mão, na minha mão está a autoridade, diz o Senhor nesta noite. O governo do mundo ainda está sob o domínio de Deus. Pode apontar os canhões, mas vão falhar com um sopro da boca dele. Vão ser abatidos, serão abatidos, serão abatidos, serão abatidos. O governador do mundo está de pé. O Senhor dos senhores ainda reina, o trono dele é para sempre, a sua espada está na sua mão e o seu cetro na outra, direcionando, guiando a história da humanidade e fazendo com que todas as coisas aconteçam para a glória do seu nome. Daniel vê o futuro do reino milenial. Oh, amados irmãos, que Babilônia não venha turvar a nossa visão aqui nesta terra, que as coisas de Babilônia não venham cegar os nossos olhos. Esta noite é noite de ver o futuro e dizer a si mesmo: meu Deus vai cuidar de mim, meu Deus vai me usar, meu Deus vai me preservar, eu vou continuar de pé. Babilônia pode até cair, mas eu ficarei firme na minha fé, na minha esperança, nas minhas realizações. Você crê que o Deus que está falando aqui nesta noite, Ele é o Deus que cumpre desejo do coração de santos? Deus está dizendo: eu cumprirei o desejo do teu coração, se ele estiver dentro da minha vontade. Glória ao nome de Jesus. Ouvi o pastor Samuel falando sobre a vontade de Deus esta semana, glória a Deus, no culto de doutrina. E se estiver dentro da vontade de Deus, glória ao nome de Jesus, os desejos da tua alma, os anseios da tua alma. Eu pensei que não chegaria, mas eu cheguei. Deus me ajudou, Deus me deu um casamento, Deus me chamou para a sua obra, usou o seu ungido, me chamou, me escolheu, me colocou na rota certa. E eu quero dizer a você que com você não vai ser diferente. Quem sabe um dia você vai ser o pregador do congresso de adolescentes, vai estar aqui pregando e dizendo que Deus é Deus. Talvez eu tenha até morrido já, mas Deus vai se levantar e vai dizer: minha palavra é para sempre. Aleluia! Quem pode ver o futuro aqui nesta noite, veja o seu futuro esta noite, sendo abençoado por Deus. Isso é, permaneça firme, permaneça de pé. Tenha como exemplo os profetas, os apóstolos que viveram debaixo de perseguição. O apóstolo Paulo, que ele disse na sua carta a Timóteo, escrevendo: acabei a carreira e guardei a fé. É preciso ter cuidado. A igreja primitiva, houve muito derramamento de sangue. A igreja da Idade Média, os estudiosos da história cristã sabem muito bem o que a igreja passou da Idade Média. Quantos foram queimados?
Quantos foram devorados pelos leões? Quantos foram arrastados pelas ruas das cidades na Europa, perseguidos por bispos, perseguidos e queimados, e colocado na palma da mão, e se soprava naquele material que era queimado, que eram os corpos dos santos, e sopravam e diziam: agora pregue, crente. Hereges, fomos chamados de herege. Trabalhei numa oficina e ouvi alguém dizer com os irmãos que passavam: olha os bodes passando, olha os bodes passando, gritando. E eu ouvi os irmãos orando, e eu já era crente, servia a Deus como membro da igreja, como ainda sou. Mas ouvi eles dizerem isso. Mas a igreja sofreu, foram queimados vivos. O que dizer dos irmãos do capítulo de número 11, hein, irmãos, ali de Hebreus? O que falar dos nossos pais? Histórias que temos ouvido do nosso pastor, de homens de Deus que foram perseguidos até por onça, outros que caíram de fome, desmaiaram. Meu pastor foi o pastor Manuel Filadélfio. Ele gravou 3 LPs. Ele tinha desejo de construir uma faculdade. O pastor Cândido sabe disso. E o pastor Leôncio foi lá, na porta dessa faculdade. Meus irmãos, ele viajou para o sertão, enviado. Ele conta no LP com uma mala na cabeça, uma noite chuvosa, em cima de um caminhão, em São José do Egito, e foi perseguido. Mas eu estive com o pastor Otávio, ele com a perna inchada, vermelha, e eu era presbítero ali, e o pastor Ailton passou 3 dias lá, não foi, pastor? 3 dias o pastor passou lá, com o pastor Filadélfio, o pastor e o pastor João Severino Fernandes, e o pastor Amaro Mariano, que também estava lá. E no dia que ele entregou a igreja, ia ser ceia, o pastor não autorizou naquele dia a ceia, porque tinha muita gente. Mas eu vi ele deitado em cima da cama, mas ele dizendo: a fé está firme. E eu quero um dia, pastor, também, no fim da minha história, poder olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não neguei, eu estou firme, eu preservei aquilo que tu me entregaste, que tu me deste para fazer a tua obra, eu não neguei o teu nome. Largue a sobrevia sai. Aleluia. Eu olho para o futuro e vejo vidas de pé. Deus nesta noite está dizendo: ainda que o vale esteja cheio de ossos, eu vou entrar no meio desses ossos. Eu vou levantar esses ossos e vou fazer deles um exército poderoso. Seja renovado esta noite. Seja renovado na fé esta noite, na esperança.